Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos lá, né, ao último vídeo dessa aula, onde a gente está abordando a teoria da ligação de valência. Como eu tinha previsto, nós não vamos conseguir concluir, né, sobre tudo que eu queria falar para vocês sobre a aplicação da teoria de valência, principalmente em relação aos compostos de coordenação, que é o que a gente vai começar a estudar mais propriamente agora, tá? Mas aí a gente vai acabar esse último vídeo e depois a gente vai dar continuidade na aula seguinte, tá? Com outros conteúdos também, provavelmente, já iniciando a teoria do campo cristalino. Bem, então, vou fazer o compartilhamento aqui para a gente continuar essa abordagem. Pois bem, então a gente tinha encerrado nesse slide, né, o último vídeo, mostrando para vocês mostrando as possibilidades que acontecem muito aqui na química de coordenação, né, de acordo com o arranjo, o número de coordenação, o arranjo, né, e a composição dos orbitais híbridos geralmente formados, tá bem? De acordo com cada molécula formada que a gente tem que analisar a parte. Aqui, é uma curiosidade, né, das combinações lineares, né, para a construção dos orbitais. Então, quando a gente viu lá, por exemplo, a hibridização e a formação dos novos orbitais, né, no caso do carbono, os orbitais sp, sp2 e sp3, geram-se funções de ondas. Então, no caso, se a gente combina um orbital sp, por exemplo, tá? O novo orbital SP gerado, qual que é a função gerada dele ali, a nova função de onda gerada para aquele orbital SP? Então, destacando esse primeiro aqui para vocês. Então, a gente combina a raiz de 1/3, tá? Deste orbital, pela contribuição do orbital S, então, no caso aqui, a gente coloca a função de onda do orbital S, mais uma contribuição de raiz de 2/3, tá? Da função de onda do orbital px. Então, esse aqui, por exemplo, é uma função de onda de um orbital sp. Do outro orbital sp, né, que a gente acaba gerando dois orbitais sp, do outro orbital sp a gente tem uma parte positiva e uma parte negativa, né, porque se comporta como uma onda. Então, se comporta como uma onda, se a gente... Só colocar um eixo cartesiano aqui para vocês entenderem melhor essa parte. Se comporta como uma onda, por exemplo, então aqui a gente tem o eixo y, e a gente tem o eixo x, por exemplo. Se comporta como uma onda, a gente tem aqui a parte positiva em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, por exemplo, e a gente tem a parte negativa, tá? Tem a parte negativa vindo aqui. Então, por isso que há essa diferença de sinal entre as partes, tá? Uma representa uma parte num lóbulo positivo e a outra representa outra parte num lóbulo negativo, tá? Quando a gente trata dos orbitais e as funções geradas. Então, quando a gente analisa essas duas aqui que eu estou comparando com vocês, só a título de exemplo, né? O que acontece, a gente não vai estudar as funções propriamente, mas a gente tem a contribuição da função de onda da parte S e 2/3 dos orbitais do orbital P, tá bom? E aqui é uma diferença apenas de sinal em relação ao orbital SP. E aqui eu destaco nessa tabela tanto as funções de onda dos orbitais SP gerado, apenas a título de comparação. Então, aqui é a função de onda do orbital SP, que tem a contribuição do orbital S e que tem a contribuição do orbital P, tá? Com proporções, né? Com quantidades diferentes de contribuição. Aqui a gente tem as funções de onda geradas dos três orbitais sp2 formados, tá bom? Então, são dois orbitais P e um orbital S. Aqui a gente tem a raiz de 1/3 do orbital 1s, do orbital S gerado, né? No caso do carbono é o 2s, tá? Então, essa função de onda aqui. E a gente tem a parte de raiz de 1/6 aqui, ó, tanto para o px quanto para o py. Em relação à função de onda gerada para os quatro orbitais sp3, tá? Nós temos aqui, por exemplo, cada parte contribuindo com 1/2, tá bom? Divide 25% aqui. O que está associado a isso? Está associado que a gente tem 4 orbitais. Então, um orbital aqui é o orbital S, contribui com 25%, outro orbital PX com 25%, né? Por isso que é meio. Outro orbital PY, 25%, e outro orbital PZ contribuindo com 25%. Então, a gente tem meio de cada função de onda contribuindo aí para gerar essa nova função de onda em relação ao orbital sp3, tá bem? Apenas como uma ilustração aí das combinações lineares, tá? Das funções de onda dos orbitais formados.
E aquelas constantes que foram apresentadas antes das funções de onda dos orbitais S, dos orbitais P, tá? Já na parte direita das equações ali, no quadro que eu mostrei para vocês anteriormente, elas são proporcionais, tá, à contribuição de cada orbital no átomo central. Então, se a gente pegar como referência aqui, por exemplo, o orbital SP, ó, essas duas equações, uma para cada orbital SP, nós temos a contribuição do orbital S, que é a raiz de 1/3 daquela função do orbital S, e a raiz de 2/3 aqui é da contribuição do orbital P, tá? Da função de onda em relação ao orbital P. E as regras para a gente que tem que seguir na teoria da ligação de valência, né? Que é obedecido de acordo com a teoria da valência, para os orbitais híbridos, né, é uma normalização em relação a essas funções de onda, tá? Elas têm que ser normalizadas para ter uma convergência e gerar funções matemáticas que estejam dentro de um mesmo padrão. Elas têm que ser ortogonais em relação a uma outra, tá? E elas têm que ter uma contribuição de, seja a soma ou a subtração da função de onda para gerar essa nova função de onda. Então, elas têm que sofrer tanto a adição quanto a subtração para gerar os novos orbitais, tá bom? Tanto a partir dos orbitais da parte negativa, quanto da parte negativa através dessa adição e dessa subtração. E a partir de todo esse contexto e formação das funções de onda dos novos orbitais híbridos, vão resultar nas diferentes estruturas que a gente viu naquele quadro anteriormente, né? Formando uma estrutura quadrada planar, formando uma estrutura bipirâmide trigonal e o octaedro, tá? E a formação, consequentemente, dos novos orbitais híbridos atômicos, né? Tanto com o orbital D, com o orbital F, incluindo os metais de transição, né? Depende do tipo de composto que a gente vai estar formando, e que também pode ter os orbitais S e os orbitais P, como a gente viu de forma geral ali naquele quadro, né? No slide anterior. Como eu falei para vocês, aqui é só um apanhado geral, falando dessa característica da função de onda, a gente não vai estudar a função de onda afim, especificamente, que não é o objetivo da disciplina, tá? Então, são questões mais complexas, mas que não estão associadas aqui, não previstas na ementa dessa disciplina de desenvolvimento delas. Então, para a gente entender melhor essa teoria aplicada com a mecânica quântica aplicada à química de coordenação, né, a gente tem que entender que esse desenvolvimento, que algumas observações são feitas, né, os elétrons, eles entram no orbital disponível de menor energia, tá bom? Então, eles têm que ter gerado mesmo os orbitais híbridos de menor energia para a gente ocupar os elétrons ali naquela situação, tá bem? Então, a gente tem, para isso aí, o princípio da construção de Aufbau, tá? De acordo com aquele diagrama de Linus-Pauling e a configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que a gente viu em relação a isso. No máximo, tem que ter 2 elétrons por orbital, tá? Em sentidos opostos, princípio da exclusão de Pauli, vocês já viram também, nas disciplinas anteriores, e os orbitais preenchidos inicialmente com um elétron, tá? Então, os orbitais P, por exemplo, a gente colocou um elétron no orbital PX, um elétron no orbital PY, um elétron no orbital PZ, e na sequência tiver mais elétrons, né? A gente preenche, volta preenchendo, né? Na sequência com o outro elétron. Então, mais um elétron agora no orbital PX, depois mais um no orbital PY, depois mais um no orbital PZ, né? Que tem a regra de Hund e a regra de Pauli também, mas a regra de Hund, ele não afirmou que os elétrons estariam em sentidos opostos, tá? Mas no slide seguinte, a gente vai ver, entender essa diferença de como a gente faz esse preenchimento já, que vocês já viram anteriormente, e aqui, mais para voltar para a gente entender como que acontece isso, em relação à química de coordenação. Então, aqui eu vou colocar um exemplo genérico, tá? De um elemento químico, por exemplo, que ele tem um preenchimento subnível P, tá? Com 4 elétrons de valência. Então, o primeiro caso, a primeira hipótese, por exemplo, se a gente tem os orbitais P, aqui, vamos supor que é o 2P ou 3P, e ele tem 4 elétrons de valência. O primeiro caso é preenchendo dessa forma aqui, ó. Um elétron no primeiro, um elétron no segundo e um elétron no terceiro, e a gente volta aqui e preenche com outro elétron aqui, ó, tá? No primeiro. Então, de acordo com a regra de Hund, tá certo, porque ele não falou que os elétrons tinham que estar em sentidos opostos. Já a Pauli tá errado, porque ele tem que preencher os elétrons, tá, em sentidos opostos quando eles ocupam o mesmo orbital. No caso deste primeiro orbital aqui, ó, que estaria errado de acordo com a regra de Pauli. As duas setinhas teriam que estar em sentidos opostos. Outra coisa, geralmente a gente representa, tá,
com meias setas um elétron, e não com uma seta inteira tá aqui. Mas, enfim, relevem essa parte, que o objetivo nosso é só o preenchimento aqui, para a gente entender direitinho o que acontece com os compostos de coordenação. Isso aqui na condição de um estado excitado de energia. No segundo caso, na segunda situação aqui, a gente tem da mesma forma aqui, na condição de estado de energia. Ele está, pela regra de Hund, ele está errado, né? Porque este... deixa eu ver aqui. Pela regra de Hund, ele está errado, porque, segundo Hund, ele teria que preencher cada orbital aqui, tá bom? Com um elétron, né? Para depois o outro elétron ele vir emparelhado aqui, tá? E certo. De acordo com o Pauli, ele pode estar em sentido inverso nos orbitais, se ele está no estado excitado, então ele está certo. Pauli não falou que ele tinha que estar uma situação em cada um para depois vir preenchendo o outro. Quem falou isso foi Hund, tá bom? E aqui, no terceiro caso, a gente tem aqui também o estado excitado, onde que os dois estão errados. Por quê? Pauli falou que ele tinha que estar em sentidos opostos, e eles não estão em sentidos opostos quando eles ocupam o mesmo orbital, uma mesma região. E segundo Hund, este elétron aqui, por exemplo, como eu coloquei para vocês anteriormente, ele também não está certo, porque ele deveria estar ocupando aqui. Então, esse terceiro caso, ele está errado de acordo tanto com Hund quanto com Pauli. Mas a gente vai ver uma situação agora, que é em relação ao estado fundamental, que ambos estão certos. Por quê? Foi feito o preenchimento de maneira correta. Então, aqui, por exemplo, foi feito o preenchimento desse primeiro elétron, depois desse segundo elétron, depois desse terceiro elétron. Um em cada, tá bom? Então, tanto de acordo com Hund quanto com Pauli, está certo. E depois foi preenchido o quarto elétron aqui, ó, neste primeiro orbital, sendo emparelhado em sentido oposto. Então, Hund não falou que deveria estar em sentido oposto, mas ele não falou também que deveria estar no mesmo sentido, tá? Então, no caso, ele obedeceu o Pauli e Hund aí, que falou que os dois ocupam o mesmo local e os sentidos opostos, como o Pauli falou, e preenchendo primeiramente um elétron em cada orbital. Então, essa é a forma correta do quarto caso da gente representar, tá? Então, é o que a gente adota como padrão, essa forma de preenchimento aqui, tá? Para a gente preencher no estado padrão, ou para a gente representar quando formar uma ligação química, né? Como é a configuração eletrônica, que a gente utiliza essa. Então, a gente preenche, ó, primeiro, este elétron, depois este elétron, depois desse elétron, tá? E, na sequência, a gente vem preenchendo este elétron de maneira em sentido oposto. Aí, se a gente tivesse outro aqui, a gente representaria ele como? Da mesma forma, a gente representaria ele em sentido oposto aqui. E aqui também o outro em sentido oposto. Ou seja, 2 elétrons por orbital, tá bom, ok, fechou, né? Se for essa possibilidade que a gente estivesse analisando, tá bem? E aí, a aplicação da TLV aos compostos de coordenação. Como surgiu, né? Como foi desenvolvida, foi com quem introduziu, né, esse conceito da teoria da TLV, né, da teoria da ligação de valência, né, com essa explicação da mecânica quântica aos compostos de coordenação e tentou explicar, primeiramente quem introduziu foi o Linus Pauling, né, e ele utilizou a geometria dos compostos e as propriedades magnéticas, né, que é um fator diferencial para a gente analisar os compostos de coordenação, né? Se ele é ferromagnético, se ele é paramagnético, se ele é diamagnético, se ele é ferrimagnético, se ele é antiferrimagnético, tá? Utilizar essas propriedades e a geometria dos compostos que foram estudados anteriormente. Então, ele pegou o trabalho, por exemplo, que tinham compostos que tinham sido sintetizados lá por Werner, lá atrás, né? No início da química de coordenação, e tentou explicar a formação e a estrutura, a geometria desses compostos baseado nas propriedades que Werner e alguns outros cientistas tinham determinado anteriormente nos compostos, tá? De acordo com essas regras de Hund e Pauli também, aí que foi o que Pauli desenvolveu. Então, ele pegou os fundamentos da ATLV e aplicou-os à química de coordenação, tá bem? Então, tudo que a gente pegou como conceito até aqui agora nessa parte introdutória, Pauli pegou isso e falou, vamos aplicar aos compostos de coordenação e ver se a gente consegue explicar, tá, o que a gente observa, tanto da geometria que a gente já sabe dos compostos, tá bem? Quanto da perspectiva da geometria e das propriedades em relação às características
magnéticas, tá bom? Então, ele foi analisar os compostos. Então, aqui a gente vai analisar esses compostos aqui, ó, na sequência, para a gente entender como que acontece isso. Por que que no caso, por exemplo, a gente vai conseguir entender por que que no caso, por exemplo, desse composto aqui, ó, do hexa, cobalto, cromo, não chegou a falar o estado de oxidação dele aqui, né? Por que que tem 6 ligantes aqui, tá? Por que que ele tem geometria octaédrica e por que que a hibridação que ocorre nele vai ser do tipo D2-sp3? O porquê que acontece isso, tá? Na sequência, vamos ver também o porquê que esse composto que é formado aqui, ó, que tem o número de coordenação 5, né? Tem 5 ligantes, por que que ele tem uma estrutura, uma geometria de bipiramidal trigonal, né? E os orbitais híbridos deles são do tipo dsp3. Então, a partir dessas propriedades que já tinham sido determinadas de geometria, já se conhecia a estrutura desses compostos, né, os ligantes e tudo, e aí propuseram, o Linus Pauling propôs, de acordo com essa teoria da TLV, a partir da formação dos orbitais híbridos, né, e chegou-se à conclusão, porque, por exemplo, o NiCO4, ele é tetraédrico, tá bom? Por que que ele é tetraédrico? Que ele tem essa hibridização do tipo sp3, como esses outros aqui. E aí começou-se a desenvolver muito a química de coordenação, tá? Explicando assim, através da teoria da ligação de valência com os orbitais híbridos, a geometria e estrutura desses compostos baseados também em suas propriedades magnéticas. Então, é uma coisa muito interessante que a gente associa a propriedade magnética com a estrutura deles e a aplicação da TLV caiu certinho para diversos tipos de compostos e com o tipo de orbital hibridizado, tá bom? Então, a gente vê a hibridização de orbitais, a geração desses novos orbitais, de acordo com os elétrons emparelhados ou não emparelhados, a gente vê o porquê que ele paramagnético ou diamagnético, por exemplo. Então, isso é uma situação bastante interessante que a gente vai ver na sequência, tá bom? Mas a gente já atingiu o tempo da aula, tá bom, pessoal? E aí, na próxima aula, a gente vem abordando e discutindo bem esses compostos aí, vocês vão entender bem sobre esses conceitos, tá bem? No mais, bons estudos para vocês.